O Flamengo deve vender o jovem meio-atacante Lohan para o CSKA? Você que está do outro lado, venderia? Sim? Não? Quer saber a minha opinião? Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai comentar sobre isso. Antes de mais nada, você vai deixar o teu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações. É muito importante que você faça isso para ajudar no desenvolvimento do canal e também nos ajudar a chegar aos tão sonhados 100 mil inscritos. Contamos com você. Antes de começar a dar a minha opinião sobre esse assunto, eu gostaria de falar sobre fatores técnicos que definem ou não o talento de um jogador e que é analisado por diversas empresas, por diversas instituições que fazem esses estudos. Uma dessas instituições é a PFSA, que é a Professional Football Scouts Association, onde eu fui graduado e ainda estudo. A PFSA tem um modelo de desenvolvimento, que é um sistema usado no esporte para descrever o talento de um jogador. Existem muitos modelos de desenvolvimento diferentes. Um desses modelos é um modelo que desenvolve sobre 5 características de indicadores de talento, que é identificada pelos investigadores Michael Hall e Jane Davidson. Eles dividem o talento em 5 indicadores, que são eles: fisiológicos, psicológicos, técnicos, sociológicos e antropométricos. Vamos agora destrinchar um pouco mais desses fatores. O fator fisiológico são as capacidades físicas de um jogador: preparação física, força, potência e equilíbrio. Psicológicas: as qualidades pessoais de um jogador, seu caráter, sua motivação, sua resiliência em face aos desafios. Técnico: habilidades de um jogador, coordenação física geral, habilidades futebolísticas específicas. Sociológico: histórico familiar, segurança financeira, nível de educação, tudo aquilo que faz parte do ambiente do jogador. E o antropométrico: as características físicas básicas do jogador. Altura e peso. As coisas mais complexas podem classificar densidade óssea, por exemplo, para avaliar a força futura de um jogador. Vamos aí um pouco mais fundo agora sobre essas características, sobre esses indicadores. Desenvolveu-se na Federação Inglesa esse modelo de desenvolvimento, que é utilizado como estrutura por treinadores e outras partes interessadas lá no futebol inglês. E aí tem 4 conjuntos de habilidades principais: técnico-tático, psicológico, físico e social. Esse modelo é chamado de Four Corner Model, ou modelo de 4 cantos. Vamos aqui falar sobre o modelo de 4 cantos para você entender por que tem a ver com o Lohan. Os 4 conjuntos de habilidades principais. Aí eu vou comentar sobre eles e fazer o link com o Lohan do Flamengo, para você entender a opinião, por exemplo, do Boto, que pode ou não utilizar esse mesmo modelo de desenvolvimento, a minha opinião, que utiliza esse modelo de desenvolvimento, e também fazer a sua própria opinião a partir do que foi lido aqui, beleza? Vamos falar do fator técnico-tático. É importante falar que na PFSA não se separa o fator técnico do fator tático, eles estão interligados, assim como todos os outros, mas esse está bem ligado, ele é classificado com um fator, tá? Um indicador. E agora, falando um pouco mais sobre o modelo de 4 cantos, eu queria que falasse sobre os 4 fatores e por que eles têm a ver com o Lohan nessa avaliação. Eu vou fazer aqui a leitura e você aí avalia em quais fatores o Lohan se encaixa ou não dentro dessa avaliação, em quais ele vai bem, em quais ele vai mal. Os fatores técnico-táticos é posse, pressão, posicionamento, marcação, uso do espaço, resposta às táticas de oposição, criatividade. O fator psicológico: aprendizado de novas habilidades, paciência, aprendizado com os erros, segmento de regras, conhecimento, tomada de decisão, confiança. Físico: movimento com e sem a bola, passe, equilíbrio, girar e correr com a bola, blindagem, coordenação, cabeceio. Social: aplaudir e encorajar outros colegas, oferecer ajuda e conselho, aceitar ajuda e conselho, fazer novos amigos, prazer, trabalhar em equipe e comunicação. Todos esses fatores são analisados na hora de analisar um talento, na hora de observar e descrever um talento de um jogador. Isso tudo é posto na mesa, são feitos estudos, não só do jogador dentro de campo, como fora de campo. Como ele é técnico e taticamente, como ele é fisicamente, como ele é psicologicamente, como ele é socialmente. Então, essa avaliação é uma avaliação do atleta no geral. Eu sempre digo isso, vou repetir: o atleta de futebol é atleta de futebol 24 horas por dia. Todas as ações do dia dele refletem em como ele performa no seu trabalho. E agora, vamos ouvir um pouco da opinião do José Boto, agora que você viu a opinião técnica da PFSA e a minha,
opinião técnica você vai ouvir depois. Agora vamos ouvir o que diz o Boto ao ser perguntado sobre o Lohan e Matheus Gonçalves. Boto, tudo bem? Jobé Júnior, canal Rafa Melo. Você esteve hoje ao lado do Filipe Luiz, acompanhou o time da preparação do Carioca, falando especificamente de dois jogadores, o Lohan e o Matheus Gonçalves. Na temporada passada chegaram a ser vaiados, tiveram mais sequências no time principal. Queria saber se você já teve um contato direto, mais individual com eles. E, na sua visão, qual o trato com esse tipo de jogadores, jovens, promessas, nesses momentos? Já tive contato direto com eles. Aquilo que me custa mais é ver um jogador com talento, com condições, desperdiçar isso. Isso custa-me imenso. E é essa a mensagem que eu tenho passado a alguns dos jogadores que têm essas coisas e que não o podem desperdiçar. O Boto tem aspas fortes a respeito dos atletas Lohan e Matheus Gonçalves. Ele cita, inclusive, desperdício de talento, informa que já teve contato com os dois jovens atletas. Bem, o Boto se baseia em situações e em estudos muito parecidos, na minha opinião, com o que fala a PFSA. Aliás, todos os estudos que falam sobre análise de talentos, identificação de talentos, falam sobre dentro e fora de campo. Pode ser que o Lohan seja um craque dentro de campo, seja realmente um grande jogador com um potencial enorme, mas esse potencial ainda não dá para prever. Não dá para prever nem o potencial, nem o topo do Lohan, nem também como vai ser esse processo de maturação do Lohan. É importante dizer isso. A gente pode fazer aqui um prospecto, a gente pode aqui fazer uma projeção, mas não dá para acertar 100% qual será o desenvolvimento desse atleta. Então, o Boto pode ter se baseado em vários estudos e na experiência pregressa dele para avaliar a venda ou não do Lohan. Isso não significa que eu concorde com o José Boto. Eu acho que essa proposta de 10 milhões de euros por 80% do passe do Lohan é muito baixa. E por que eu estou falando isso? Porque em 2020, o Flamengo vendeu o Renier por 30 milhões de euros, aproximadamente 136 milhões de reais na época. O Santos vendeu o Ângelo para o Chelsea, na ocasião, em 2023, por 15 milhões de euros, cerca de 78, 79 milhões de reais à época. Eu acho que o valor está baixo e que essa venda está sendo muito cedo. Eu acho que o Lohan ainda não deu o retorno técnico que ele poderia e nem vai dar o retorno financeiro que ele poderia. Eu considero o Lohan um talento geracional. Mas, mesmo não concordando com essa venda do Flamengo, tampouco a precificação, eu preciso dizer que eu respeito a opinião de José Boto. Por quê? Por tudo que a gente viu aqui. A gente vê o Lohan em campo. A gente vê o Lohan atuando. E, apesar de eu achar que ele é um jogador talentoso, ele não tem demonstrado isso no campo nos jogos que tem atuado. Fez alguns jogos ruins ano passado, fez jogos ruins nesse início de temporada, em que pese que esse último jogo foi melhor do que os últimos jogos que ele vinha fazendo, mas ainda assim é pouco para o talento que eu acho que o Lohan tem. Porém, é preciso dizer que existem fatores, como, por exemplo, o fator social e o fator psicológico, que o José Boto consegue analisar e nós não, porque nós não convivemos com o atleta. Então, esses dois fatores que fazem com que seja identificado ou não o talento de um atleta, para o José Boto, podem ser fatores que fazem com que o Lohan não seja tão bem avaliado pelo diretor esportivo português. Essa é a minha opinião. E você? O que você acha? Você venderia o Lohan? Você não venderia o Lohan? Deixa na seção dos comentários o porquê. Aproveita para deixar o teu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber todas as notificações. Até a próxima. Valeu!